O quanto esses caras vão atrapalhar. Você comentou do Marcos Duval, vai ter a CPMI do dia 8, né? Por enquanto, a escalação dos opositores na CPMI do dia 8 tem André Fernandes, a dobra do Carmelo lá no Ceará, Eduardo Bolsonaro, Ramagem e Marcos Duval. Esse é o time. Você fala assim, gente, tem um time que foi escalado, esse time vai enfrentar o Flávio Dino, esse time vai enfrentar os principais nomes do governo Lula. Os caras preparados, com a imprensa mais ou menos jogando junto, tudo montadinho. Quem tem do nosso lado, fiquem tranquilos. Simplesmente o broche da sua arte vai brilhar novamente. A gravata espelhada vai reluzir. É isso. O que a gente vai falar? Não tem o que falar, porque assim, por exemplo, o União Brasil, partido do Kim, tinha 1 ou 2 vagas lá, né? Parece que eles vão pegar talvez a presidência ou a relatoria lá com o Elmar. Tem um zum do Elmar pegar isso. E aí o outro deputado, eles querem botar um cara genérico do Centrão. Sim. É só pra sair um pouco mais caro as emendas do Lula. E aí, galera? O que eu jogo assim, é isso, toda aquela discussão sobre sobre a CPMI do dia 8, virou o seguinte, o governo armou uma CPMI favorável a ele vai ter os parlamentares mais qualificados pra brigar com os doidinhos, eles já botaram o Janones, ou seja... Já assim, a Janones, cuida desses doidos aí pra gente, deixa a gente trabalhar. Exatamente. Então vai ficar uma turma ferrando o Bolsonaro lá. Imagina, assim, enquanto o Janones tá aqui com o celular, tá o Eduardo Bolsonaro aqui com o celular, aí fica os doidos lá e o Flávio Dino só pensando assim, como é que tá o relatório? Aquilo você tirou, aquilo que comprometia, né? Então demorou. Já fez maioria aí? Então tá resolvido. E aí eles começam a brigar, o Janones briga, dá algum entreveiro lá, e aí encerram a sessão e o Dino pode ir embora, igual aconteceu da última vez. É isso, assim, muita gente estava esperando que essa CPMI do dia 8 ia ser uma bala de prata contra o governo Lula, tá? A real, ela tá se transformando numa bala de prata contra o Bolsonaro, vai ser um instrumento político em que o STF vai ficar ecoando vazamentos que eles têm, porque eles tiveram acesso a celulares de muita gente próxima ao Bolsonaro. E isso vai parar na imprensa, a imprensa da ECO vai parar na CPMI, a CPMI vai ter que ficar tratando desses assuntos, vai ter que ficar convocando as pessoas, e do outro lado, sei lá, o André Fernandes vai tentar encurralar o Flávio Dino. E olha só que inteligente que botaram, né? Botaram o Marcos Duval e o André Fernandes, o Junito, e isso aqui foram 2 caras que já foram lacrados pelo Flávio Dino. Eles já, assim... Eles já estão entrando como o quê? Lagostas derrotadas. Eles estão as lagostas perdedoras ali. Mandaram 2 lagostas perdedoras. Aí tem o Ramagem, porque o Ramagem tava na Polícia Federal. O Ramagem tem, assim, não é que ele tem teto de vidro, ele tem um teto de cristal de uma espessura de 1 milímetro. Se assoprar o negócio quebra. Tipo assim, o Ramagem, cara, pra quem não lembra, ele foi o coordenador, né, o diretor, sei lá, o homem do gabinete gabinete da GSI paralela do Bolsonaro. Não, assim, é de chorar. É de chorar. Tipo assim, imagina que você é oposição. Imagina que você é o governo, desculpa. Imagina que você é o Flávio Dino. Você fala, mano, precisamos escalar uma galera aí pra ser contra a gente. Primeiro que você põe Eduardo Bolsonaro. Olha o sobrenome. Vou atacar o presidente e atacar ele de tabela. Quem mais eu ponho? Pô, Ramagem? Põe esse aí. Porque, olha só um negócio. O Ramagem tava na PF, certo? Sim. E as informações que o Flávio Dino já tem via Ministério da Justiça sobre a gestão anterior da PF? Sim. Que ele pode ficar atacando na cara exatamente. Exatamente. Mas e você que fez isso? Não precisa responder, é só bater no botão. E o mito? E o Bolsonaro? E a PF do mito? E não sei o que lá. Que exatamente isso. André Fernandes, qual a função de um desqualificado como André Fernandes? É um desqualificado, ele não tem função nenhuma, ele não tem condições pra estar lá. Aí tem o banco de reservas, que tem o Nicolas, que vai botar alguma peruca e vai ficar brigando com o Janones. E quem mais? Que é o Nicolas tá de suplente, é isso? Suplente. Do PL são 4, é isso? Do PL é 3 e tem 1 ou 2 suplentes, aí tem que ver quem são os suplentes. Mas os suplentes são só pegar a turma lacradora. E aí não tem muito o que fazer. Assim, sendo honesto, não tem muito o que fazer. Eu acho que o governo já escapou dessa. Não é que ele vai escapar, ele já escapou dessa, infelizmente. Que até uma coisa engraçada. Tava pensando no Nicolas, né? A promessa, o deputado mais votado. O que ele fez até agora? Vestiu a peruca e tirou férias. No meio da discussão sobre... Mês 5 já, hein? Estamos no meio do mês 5. Do mês 5 e... Mas assim, ele continua crescendo muito em redes sociais, é verdade, precisa ser dita. Essa é a única métrica que interessa pra ele. Sim. Rede social, voto no fim do dia, essas são as métricas e ele está explodindo, as pessoas não param de seguir porque nós estamos no Brasil e as pessoas vão olhar um trabalho como o do Nicolas e falar, pô, me parece que esse cara tá trabalhando muito. Ele deu uma xingada outro dia num vídeo. É isso, mas, novamente,
Eu, antigamente, eu ficava triste com essas coisas, tá? E essas coisas sempre afetaram a gente, porque quem lançou esse tipo de política com espetáculo em rede foi a gente. Inclusive, temos culpa também no cartório, em certa medida, por conta disso. Mas, cada vez mais eu vejo que não é sobre isso. Isso conta, mas não é isso a base do trabalho, né? A base do trabalho é uma outra coisa muito sólida, que a própria direita sabe que não tem. Que são esses nomes que estão espalhados por todos os lugares que os adversários têm. Ah, um nome numa corte superior, num veículo de imprensa, é um empresário aqui, um negócio ali, que é uma coisa tão sólida que a direita só fica, assim, reclamando de forma barulhenta de fora. E a gente tá fazendo o trabalho contrário, que é o trabalho do clube e é o trabalho da revista. Então, Arthur, você que é um vendedor da revista melhor. Faça a promoção. Eu não sou não, cara. Aquilo foi um golpe. Os bolsonaristas estavam lá pedindo para não atacar, não quebrem. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor bom, um eleitor é um eleitor instruído. Agora, quero te dizer mais, doido tem em todo lugar. No dia do golpe, eu fiz uma declaração... Nossa, eu disse que não é golpe, você está ficando no dia do golpe. Eita, caramba, eu percebi antes do cara. Você era entregou. Isso só? Pô, a gente não viu o raciocínio dele, cara, mas assim... Cara, vocês já imaginaram na CPI, assim, num dia que eles consigam fazer qualquer coisa, sei lá, chamar o Dino, revelar o Alexandre de Moraes, solta alguma coisa do Bolsonaro. No outro dia faz mais alguma coisa, mais uma coisa do Bolsonaro. Vai ser cara, todo dia uma porrada. No dia que acharam o Dino, o Eduardo Bolsonaro tentou virar a mão na cara do maluco lá do... De um velhinho lá do PSOL. Do tiozinho. No dia que aconteceu, que eu fiz... No dia da invasão de Campinas, foi? Alguma coisa que a gente tinha feito que era bom? No debate. O celular lá do... o Mário Frias. Mário Frias bateu no celular do Guga Noblar. Então, assim, cara, vai ser isso, cara. Vai ser triste, né? E assim, vocês precisam entender uma coisa. Se o adversário tivesse encurralado, o adversário, enfim, ele não dava determinados sinais. O Flávio Dino tá fazendo meme e tá pedindo mais participações no Congresso, a ponto da Janja tá com ciúmes dele. Então, assim, ninguém que tá com medo faz isso. Sim. Porque o Flávio Dino vai ter mais ou menos o comando do processo ali. E tendo o comando do processo, com a quantidade de deputados ruins que vai estar à disposição, virou passeio.